Pessoal, tudo bom? Wagner Galvão, dermatologista, hoje aqui com a ilustre presença do Dr. Renato Mancini, psiquiatra, psicoterapeuta, clínico geral formado pela Faculdade de Medicina da USP, não posso deixar de falar isso, e um amigo de longa data, a que eu tenho o maior respeito e homenagem. Obrigado por estar aqui, Renato. Eu que agradeço, o maior prazer. E até me lembrou da minha clínica médica. Então, a pessoa me conhece, né? Ficamos juntos na residência. É verdade, a gente passou junto, né? Você conhece a pessoa na guerra, né? Lá no front. Lá no pronto-socorro do Hospital das Clínicas é que você conhece a pessoa, né? Então, acho que... E continuamos amigos. Então, tipo, se você passa com a pessoa no pronto-socorro do Hospital das Clínicas e você continua amigo da pessoa, é que você gosta dela. Hoje a guerra é outra. Hoje a gente veio falar da hidradenite. Essa doença crônica, potencialmente desfigurante, que causa essas lesões típicas lá nas axilas, na virilha, na nádega. Dói, começa na adolescência, pus, imagem autocorporal. Começa da onde? A família, talvez? Meu Deus, como é que a família lida com isso? Eu acho que tanto do ponto do indivíduo quanto do ponto da família, é comum quando acontece uma doença desse tipo, a pessoa se perguntar, a família querer dar uma explicação para aquilo, né? E a explicação o bom médico traz, né? Então, quando ela vai lá no Dr. Wagner, o Dr. Wagner explica lá por A mais B o que acontece no organismo da pessoa, o que deu, né, de errado na fisiologia ali, né? Outro dia até você falou para eu não digredir, eu já vou digredir, já vou começar te desobedecendo. Outro dia veio uma pergunta no Instagram assim para mim: por que se eu adoeci sozinha, por que eu não consigo me curar sozinha? Olha só que pergunta interessante, né? Porque ela é totalmente errada, né? Mas ela tem um raciocínio, né? Um raciocínio totalmente errado. Porque as pessoas, quando elas adoecem, primeiro elas querem uma explicação, né? E a explicação o médico traz, mas o que a pessoa pode buscar, e é legal que ela busque, a família também, é qual o significado disso na vida dela, né? E aí isso é totalmente simbólico, é da pessoa, é da família, não tem uma resposta pronta, né? Então acho que a primeira coisa é qual o significado, cada pessoa vai dar uma resposta, né? Não, eu precisava passar por isso aqui para, sei lá, adoecer, ou isso aqui é uma prova de fé na minha vida, sei lá. Mas você precisa ter um significado para aquilo, porque senão você não consegue. É uma cruz, é sua cruz que você tem que carregar. Então você tem que saber por que você está carregando aquilo, entendeu? E aí essa parte do simbólico ela é desafiadora, né? Será que essa pergunta ela não está embaixo, aquela coisa assim, meio a sensação da culpa, a busca da culpa por causa disso? Pode ter, né? E não precisa ser assim, entendeu? Porque até aqui em off você estava me contando, né, da paciente que falou que ouviu de alguns profissionais que a causa da hidradenite era psicossomática, né, que é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. É uma pessoa tentando falar para essa paciente, forçar a barra para essa paciente dessa explicação, entendeu? De falar assim, não, existe um mecanismo escondido, oculto, através do qual é culpa sua, né? Não só não é verdade, como mesmo nas doenças psicossomáticas, você querer culpabilizar o doente pela sua doença é uma coisa não só incorreta, como perversa, né? Porque, obviamente, o doente é o maior atingido, né? Maior vítima da história. Maior vítima da história, né? Então, não faz absolutamente sentido nenhum. Além de carregar a doença, ele tem que, talvez, carregar um fardo. E o pior, isso não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém e ele tem que carregar esse estigma e é terrível. Então, é importante a gente colocar cada coisa no seu lugar, até para essas coisas não
não atrapalharem, né? Então, até voltando à questão da família, muitas vezes, assim, a doença é uma coisa que vai unir a família. Não, a gente vai passar por isso juntos, nós somos maiores que isso, nós somos mais fortes do que isso. Da ponto de vista do paciente, essa doença não me define, né? É uma coisa que eu tenho, é uma cruz que eu tenho que carregar, mas isso não me define. Puxa, talvez até aquela coisa meio mítica, né? Da dificuldade sendo um elemento de potencializar a energia para alcançar coisas maiores. É tão mais gostoso quando a gente tem uma família que consegue apoiar. Sim, tem duas coisas que aqui isso me remete. Primeiro, o centauro Quiron, né? Que é na tradição grega é o pai dos médicos, né? E por que ele é o pai dos médicos? Porque como todo centauro, ele era imortal, ele foi ferido por uma flecha de um deus, a ferida que um deus causa, ela nunca se cura, né? E então ele era um ser imortal com uma ferida que nunca se curava, né? E aí na tentativa de curar a sua própria ferida, ele se tornou o melhor médico do mundo, é o pai dos médicos, o centauro Quiron, que é o curador ferido, né? E essa ideia de que alguém que está em contato com a sua dor é um bom cuidador do outro, né? É uma ideia legal. E também da ideia de que a minha dor, de que a pior dor do mundo é a minha dor. E tem que ser, né? Porque senão como é que eu vou cuidar? Se não for a coisa mais importante do mundo, a minha dor, como é que eu, né, como é que eu vou cuidar dela? Então, para cuidar bem da minha dor, ela tem que ser a dor mais importante do mundo para mim. Eu achei muito interessante, você trouxe um conceito, né? Que às vezes até tem alguns colegas que acabam assistindo isso e tal, da importância do conceito de empatia pra gente, porque muitas vezes o médico não tá sentindo aquela dor, né? E o fato da gente vivenciar aquela dor, ele pode ajudar a gente a entender o ponto de vista do paciente, talvez até as necessidades daquele paciente. Sim, né? Você não precisa ter aquela doença, mas você sabe o que é sentir dor, você sabe o que é ter perdas, você sabe o que é se preocupar com um familiar doente, né? Se você é uma pessoa, né, que vive a vida, né, se é um ser humano que vive a vida, você sabe o que é essas coisas. Então, na hora, né, tem aquela frase do Jung, eu não vou conseguir falar o quote exato, né, mas assim, leia todos os livros, estude todas as teorias, mas na hora que você for atender, seja somente uma alma humana, desculpa, gente, seja somente uma alma humana empatizando com outra alma humana, né? Então, é exatamente isso que a gente quer, né? A gente quer ter as melhores técnicas, estudar, saber tudo legal, mas na hora que a gente senta na frente do paciente, a gente quer ajudar aquele ser humano a viver uma vida melhor. E muitas vezes você vai ajudar aquele ser humano a viver uma vida melhor, não só com a sua técnica, mas também com a sua capacidade humana, né? Por falar em técnica, né? A gente sabe, né? Às vezes as pessoas esquecem que, assim como no computador, né? Então eu vou lá mexer no computador, se você abrir o computador cheio de fiozinho, né, chip lá, eu não faço a menor ideia do que é o que ali, né? O cérebro também, né? Se abrir um crânio, né, cheio de minhoquinha ali, a maioria das pessoas não vai saber exatamente o que é o que, né? Mas tem áreas específicas responsáveis por funções específicas, da mesma forma que o computador. Tem a memória, tem a placa de rede, tem a placa de vídeo. E no cérebro tem as áreas específicas responsáveis pelo processamento emocional. E tem a área especificamente responsável pelo medo e pela ansiedade, que a gente está falando ali da parte do sistema límbico, que é a parte de processar as emoções, a gente está falando ali do hipocampo e das amígdalas. E olha só que interessante, tem uma área ali nessa parte que processa medo e ansiedade, chamada Núcleus Reunions, que era uma área que ninguém sabia o que fazia direito, né, ali no símbolo anterior, que se você... Porque aí o que os caras, os pesquisadores fazem? Eles ficam estimulando essas áreas e vê o que a cobaia faz, né? E quando você estimula essas áreas de medo e ansiedade, as cobaias paralisam, ficam com medo, né?
Não sei se você já viu, eu vou digredir mesmo, cara, desculpa. Aquelas cabras que ficam com medo, que paralisa e cai, assim, né? Então, é aquela área que estimula. Nas cobaiazinhas, nos ratos, o ratinho paralisa. Só que nessa área específica ali do núcleo reunions, o ratinho vai para as cabeças. Ele luta. É uma pequena área que a reação é diferente. E não é qualquer luta que ele vai loucão. Ele desenvolve uma estratégia. Ele vai como se ele tivesse... Que é quando você pega, assim, na minha cabeça, assim, o gato... Gato é um bicho assustado, né? Se tivesse um gato aqui em cima da mesa, você dá um tapão na mesa, ele pula, né? Mas experimenta encurralar um gato. Ele vai pra cima de você e ele não vai de qualquer jeito, não. Ele vai na sua cara pra te arranhar. Ele vai planejado. Então a gente tem essa capacidade biológica de, mesmo quando a gente está muito atacado por algo, de se a gente pegar ali no fundo da raiva, a gente ir e falar assim, eu vou vencer, entendeu? Eu vou encarar. Eu vou com tudo que eu tenho, entendeu? E ter algo maior que me motiva ajuda. Então quem tem fé, vai na fé. Ou quem tem propósitos maiores na vida, vai, assim. Eu acho que um grande exemplo para mim dessa história aí, que era um cara ateu, né, o Hawkins, né, tipo, um dos maiores gênios da história da humanidade, né, um cara nível Einstein, assim, né, nível Isaac Newton, Copérnico, mudou a história da humanidade, né, e o cara era totalmente paralisado, olha que loucura. É limitado para aquele mental corpo. Toughness, o nome disso é mental. O cara era durão, o cara era o Arnold Schwarzenegger do cérebro, né, do Sylvester Stallone Ele voava naquela cadeirinha de rodas. E ele tinha senso de humor, cara. Ele tinha senso de humor. Reza a lenda que quando ele não ia com a cara de alguém, ele passava com a cadeira em cima do pé da pessoa. É verdade. E uma vez um repórter perguntou isso na entrevista para ele, e ele respondeu assim: isso é mentira, que absurdo, retiro o que você disse, senão eu vou passar com a minha cadeira em cima do seu pé. Puxa, e como que a gente pode, você como psicoterapeuta, procurar ajudar o paciente, ou às vezes até a família, a ter esse tipo de postura? Porque o paciente engajado, e isso que você está falando é o real engajamento. Que o engajamento não é aquela promessa de vitória fácil, que vai ganhar tudo, que vai vencer todas, e sim que vai entrar para brigar e vai batalhar em todas. Sim, é a jornada do herói, né? A jornada do herói, ela sempre toma algo do herói que o herói não está preparado para perder. E essa experiência da jornada do herói, quando ele termina, ele está transformado, ele não é o mesmo, né? Eu sou um grande fã, para de quem me conhece não é segredo nenhum, eu sou um grande fã do Senhor dos Anéis, então eu sempre acabo usando o exemplo do Senhor dos Anéis, né? Que no final da jornada, estão todos felizes lá, derrotaram, né? Destruíram o anel e tal. E aí os hobbits são todos felizes comemorando porque vão voltar pro condado, né? E eles vão voltar, e aí quando eles vão falar com o Frodo fala: meu amigo, eu não vou voltar, eu vou embora com os elfos, né? E aí que eles se tocam, assim, que aquela experiência transformou o Frodo de uma maneira que ele não consegue mais voltar. Ele tem que ir embora porque não conecta mais com ele. Ele perdeu uma coisa, ele perdeu uma capacidade de ser feliz de uma determinada forma que ele nunca mais vai recuperar. Isso não é... Ninguém quer isso. Assim, o que a gente acha legal, né? A gente vê os heróis, a gente acha legal. Pô, o Homem-Aranha é mó legal. O Batman é mó legal. Mas assim, ninguém quer ser o Batman. Ninguém quer ser aquele órfão sozinho, soturno, né?
Assim, a pessoa... uma coisa que eu costumo... O exemplo que eu costumo usar que é o do rei, né? Assim, só quer ser rei... 2 tipos de pessoa querem ser rei. Lá Né? vem. Não, é só 2 tipos de pessoas. O tolo, né? Aquele cara que não... Não imagina a repercussão de ser rei. Que é perder a cabeça, né? Aliás, depois a gente pode falar do Caso do Dragão. Já assistiu o Caso do Dragão? Não. É maravilhoso. Que é um spin-off do Game of Thrones. O cara morre de podre, o rei. Ele tá morrendo de podre. Ele tem uma doença de pele e aquele trono cheio de espadas fica machucando ele e vai apodrecendo a pele dele. Né? E ele tá morrendo de poder, ele sabe. E ele não perde a compostura jamais. Ele é até o final, ele é o rei. E as pessoas tramando atrás dele, traindo ele, e o cara vai. E ele é escravo de ser o rei. Ele é escravo daquilo. Aquilo drena, acaba com ele, chupa ele que nem uma ameixa até ele morrer de podre. Aquele personagem, cara, é incrível. Como é que é o nome do George Tolkien? O cara que escreve o Game of Thrones, não? Eu sei do Senhor dos Anéis, Game of Thrones O não é da gordinho minha. do Game of Thrones. Pessoal, escrevam nos comentários o nome do autor, porque eu esqueci. Ele é Baita. o contador de história, assim, maravilhoso, porque é exatamente isso, porque ele tá falando do ser humano, cara. E quem mais quer ser rei? Você falou do tolo. Isso, o tolo e o ambicioso. O cara que quer o poder acima de tudo. Só que esse cara que quer o poder acima de tudo é o voo do Ícaro. Ele vai voar até lá em cima, vai queimar as asas e vai cair, tá certo? Que é, né, assim, sem entrar em questões... sem entrar em questões políticas, né? Eu vou dar um exemplo de cada lado para ficar, né, assim... Pensa no Lula, pensa no Bolsonaro, né? Uhum. O Lula, você acha que o Lula lá no comecinho, quando ele começou a carreira política, você acha que ele queria perder tudo que ele perdeu na vida dele, ser preso? Você acha que ele pensava nisso, assim, tipo, não, um dia eu vou ficar lá na Polícia Federal preso, na Polícia Federal. Você acha que o Bolsonaro, quando começou a carreira política dele, falou assim, um dia eu quero perder uma parte do meu intestino, tomar uma facada? Não, ninguém, né, assim, nenhum desses caras queria isso ou pensou nisso, né? Assim, é que o cara vai indo e chega uma hora que ele não tem outra opção que não ir para frente num caminho que vai acabar com ele. Ou tolo ou ambicioso. Eu prefiro voltar nos meus heróis da Dradenite. Né? Até por isso, até só para, né, fechar o assunto, assim, até por isso é muito legal, por exemplo, eu acho muito legal o exemplo que os americanos, de como os americanos tratam os ex-presidentes deles, né? Tanto que, por exemplo, o George W. Bush e o Obama são muito bons amigos, né? O Obama já falou em diversas ocasiões que a esposa, a Michelle, o George W. Bush é melhor amigo da Michelle Obama, né? Que se admiram profundamente, né? Tem umas cenas bonitinhas de em evento eles sentados do ladinho, ele dando balinha pra ela pegando balinha mint dele, assim, uma coisa fofa. Que assim, né, aqui não tem essa... a gente não tem essa etiqueta, né? Do cara que quando ele sai, ele assumir uma coisa assim, né? Estar acima daquilo, da disputa. Ele sair, né? Ele sai com graça, ele sai graciosamente, né? Eu até achava que o Fernando Henrique ia conseguir, mas não conseguiu, coitado. Né? Eita. Mas enfim, vamos parar de falar de política. Vamos falar de Dradenite. E assim, tá. Como que é a vida, como que eu posso ajudar uma pessoa que tem dor crônica? Porque assim, a dor, ela vai tendo todos os impactos na qualidade de vida, no limiar do que a pessoa aguenta, porque assim, uma coisa é você ter dor 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, e a vida de quem tem dor, como é que eu ajudo a dar uma estrutura para esta pessoa?
Cara, difícil. Não sei se não sei se eu sei responder essa pergunta ou não sei se eu sei responder essa pergunta tão bem quanto um paciente saberia, né? Porque eu sei que você entrevistou paciente. Porque dor crônica, ela é um fator de risco muito grande para depressão, né? E outros transtornos mentais, mas acho que depressão é a principal, né? E do ponto de vista psicodinâmico, a dor tira a temporalidade da existência, né? Ela te prende no agora da dor, né? Então... Olha que interessante. Então como é que você vai fazer planejamento? Como é que você vai, né? Faz sentido, porque muitas vezes quando essas pessoas se encontram descompensadas em relação à doença, ela não consegue planejar, ela não tem perspectiva de futuro. Ela vive o agora. Tirou o futuro dela, só tem... Cara, se você virar para uma pessoa com uma dor lancinante, isso qualquer pessoa que tem qualquer tipo de dor muito intensa vai entender o que eu tô falando, seja de enxaqueca, seja de qualquer coisa, né? Se você virar para ela e falar assim, calma, eu te dei um remédio agora, daqui 1 minuto sua dor vai passar. Sabe qual é a relevância disso para quem tá com uma dor de altíssima intensidade? Nenhum. 1 minuto? Você tá falando que daqui 60 segundos? 60... Quando você tem uma dor intensa, o eu daqui 60